importância de colocares em prática os ensinamentos. Há uma coisa que se faz muito na internet, os influencers, é o quê? Vender cursinho de mindset. Tu precisas de mudar o teu mindset para criar a tua realidade. É verdade. A tua mentalidade define a tua realidade. Se tu pensares negativo de ti mesmo, vais criar uma realidade negativa. Vais atrair isso, porque vais começar a reparar tanta negatividade nos outros e vais atrair aquilo para ti. Vais começar a ver mais e vais ser reativo àquilo. E sendo reativo à negatividade, vais criar negatividade para os outros. E os outros vão te responder da mesma forma e vais criar um ciclo infinito daquilo que tu procuras, que é negatividade. Então, o mindset é muito importante, é verdade. Mas mais importante do que um mindset é a prática. E o que é prática? No estoicismo, Epicteto matou, entre aspas, a própria filosofia porque dizia aos alunos: eu prefiro que vocês pratiquem o que eu digo em vez de estarem a escrever. Ou seja, os alunos deixaram de escrever, falar sobre aquilo, tirar apontamentos e disseram assim: não, a gente vai começar a viver bem. Porque esse é o propósito de eu aprender as coisas, é aplicar na minha vida. E Epicteto aprendeu com o Musonius Rufus que eles nem escreviam sobre o que ensinavam. Eram os alunos que tinham que escrever, e os historiadores que escreveram o que é que eles diziam. Porque eles assim: não, eu prefiro que tu vivas a tua vida. Estás aqui uma vez e claro que o conhecimento é importante e tem que ser passado para os outros, mas acima de tudo aplicado. Porque senão não existe. Algo que está só na tua cabeça, se não for aplicado em prática, nunca existiu. Vamos dar o exemplo de planos. Pronto, planos com os amigos, ou aquela namorisco de escola, a crush, não é? Teres uma fantasia com uma mulher que nem sabe que tu existes e depois tu acabas por esquecer e nunca aconteceu, nunca foi real. Não passou de um sonho. E se tu viveres a tua vida na teoria e idealizares, consumires conteúdo e não usares na tua vida, o que é que vai ser? Vai ser um sonho. Um sonho que nunca teve propósito nenhum. Simplesmente aconteceu. Acordaste no outro dia e deixou de existir. Já esqueceste, passado uma semana. Isso é a realidade de muitas pessoas, infelizmente. Vivem só na cabeça, veem o conteúdo, consomem todos os dias e não aplicam. Isto também é um bocado uma crítica aos influenciadores que tu consomes. Porque é muito comum dar-te na internet e veres o carequinha a falar de coisas da atualidade e dar opinião e tudo mais. Se calhar algumas coisas são verdade, mas a maioria do pessoal só vê porque é entretenimento. É engraçado ouvi-lo falar, é rápido, é estimulante, uma pessoa que tem um marketing muito bom, mas depois acaba por ser supérfluo. Fica só na teoria, aquilo é muito bonito de dizer em palavras. E é por isso que a filosofia tem uma conotação, principalmente depois da Grécia Antiga. Ou seja, surgiu a Hellenistic, as filosofias que procuravam a felicidade e começaram a ser mais práticas. A partir daí foi mais a idealização. Já ninguém tinha aquela capacidade de, ok, eu vou pensar, mas como se vive bem, como ser feliz. Daí ter surgido as 3 escolas, inicialmente estoicismo, epicurismo, e não quero arriscar na academia, de Platão, ou então os cínicos, que ser mendigo é que é bom, e se não ter nada, aí vai-te ditar a realidade, não é? Ser mendigo não faz sentido, mas havia pessoas que acreditavam nisso. E há outras pessoas que acham muito bonito, mas nunca aplicam. Então qual é que é a veracidade dos teus pensamentos se não os transportas para a realidade? Isto aplica-se também saber lidar com os outros, expressar-se melhor, seres transparente. Isso vai dar uma vantagem muito grande com as pessoas. Chamares as pessoas à atenção
na tua opinião, não esperares que as pessoas entendam. Dar um exemplo. Tens uma pessoa, estás num relacionamento com uma pessoa e essa pessoa, em vez de sair contigo, vai sair com as amigas. E o que é que tu dizes? Em vez de dizeres assim, olha, eu pensei que era mais importante para ti e esperava que tu estivesses do meu lado. Mas não, diz assim, será que as tuas amigas são mais importantes que eu? E falares num modo indireto, a esperar que as pessoas compreendam o que tu dizes. Isso é uma forma de idealização. Parece mentira, mas na tua cabeça a pessoa entende. Tu esperas que a pessoa entenda. Estás a falar em códigos. Mas nem toda a gente pensa como tu. Pensam de forma diferente e aplicam de forma diferente. É por isso que nem toda a gente é igual e tem a sua individualidade. Mas isto de expressares a tua ideia e se aplicasses mais o que pensavas, se aplicasses o que pensas, né? Não terias esse problema de será que estou a ser bem entendido? Porque muitas vezes hesitamos e não dizemos o que é necessário. Acho que não dá para desenvolver muito mais na parte da prática, mas eu posso passar algumas práticas estoicas para desenvolver esse lado de transformar o pensamento em uma realidade. E uma coisa que eles faziam muito antigamente era tu chegares ao fim do dia, pegares no teu diário e refletires sobre o teu dia. Como é que agiste com as pessoas? E estudaste a ti mesmo, que é uma prática. Quem é que eu sou? O que é que eu faço? Como é que eu penso em relação a este mundo? E como é que eu dito a minha realidade? Como é que eu vivo melhor? Vai mudar tudo. Começas a conhecer-te melhor e começas a ficar melhor. É uma prática, uma habilidade, é uma arte. Tal como alguém que desenha, precisa desenhar todos os dias para ficar melhor. E depois de deixar de desenhar, vê que está a começar a faltar habilidade. É uma arte, tem que ser expressa ou tem que ser expressada de uma certa forma. E tem que ser praticada. Então, tu chegares ao fim do dia e refletires, ok, o que é que eu fiz, onde é que eu fui produtivo, onde é que eu posso melhorar. É como se estivesse a analisar um cliente. Quando passas, por exemplo, se souberes de físico, se souberes de bodybuilding e estás a ajudar alguém a construir um físico excelente, tu olhas para a pessoa de forma externa, não é? Ok, ele falhou aqui, ele não fez bem o exercício, ele falta comer isto. E tens de olhar para ti da mesma forma, como se estivesse a analisar, ok, onde é que eu posso melhorar, onde é que eu posso aplicar lógica para eu crescer. Isso é transformar a teoria em prática e vai ajudar bastante. Isto também para relembrar que há muitas mais práticas estoicas, como Memento Mori, lembra-te que um dia vais morrer, isso muda a forma como tu ages, vives cada dia com mais intensidade, porque tu sabes que vai ter um fim, então tens que levar tudo ao máximo. O vento, não é? Está no meio da serra, tem as suas desvantagens, mas tem o preço a pagar. Tu viveres cada dia com intensidade, viveres ao máximo, isso vai te trazer muito mais prazer na vida e vais ver que não vais ver a vida da mesma forma se te lembrares que um dia vais partir. Tem essas duas práticas, tem mais umas quantas, mas é melhor ficar para outro vídeo, porque têm que ser estudadas. E se praticares o teu dia, praticares melhorar, atenção, com o journaling, com o diário, já muda, já dita. É como se fosse uma habilidade, vai melhorando a cada dia com o tempo. E como o tempo não é real, quanto mais energia tu metes numa coisa, mais retorno vais ter. É por isso que, em vez de praticares 1 hora por dia, praticas 3 horas por dia e vais ficando muito melhor. É muito mais rápido, vês resultados porque estás a acumular energia num sítio e vês o retorno. É como plantares uma árvore. Não vais esperar que dê fruto logo. Mas quanto melhor cuidares daquela árvore, mais rápido vês o significado, o retorno das tuas ações. E esse é o segredo. É passar o que está na mente para a realidade.
de forma física, através de ações, de caráter, a virtude, que é o maior bem que nós temos. É praticamente isso, aplicar na prática. Já sabes, link na descrição para ajudar. Pratica tudo o que tu possas, procura excelência de caráter, a única coisa que importa nesta vida e tem que ser passado para a realidade. Tudo a correr bem e até o próximo vídeo.